Outro grupo, os escorpiões, cerca de 1.200 espécies, então um grupo bem menor do que o das aranhas. Apresentam a mesma tagmose, prossomo e opistossomo, só que aqui o opistossomo encontra-se dividido em duas regiões. Vejam, o prossomo seria essa região anterior aqui, que tem a cabeça e o tórax e de onde saem os apêndices. Depois o opistossomo é toda essa parte posterior, sendo que esse opistossomo apresenta uma região toda claramente segmentada e flexível, ou seja, com a esclerotização muito fraca, que é a região do mesossoma, e depois uma região muito mais rígida, onde não é possível ver as placas. Então, no caso do mesossoma, o esqueleto vai apresentar as placas típicas, tergito em cima, esternito embaixo e os pleuritos lateralmente. Esses pleuritos bastante flexíveis, permitindo variações no volume. Só que no caso do opistossoma está tudo fundido, formando anéis bem rígidos, bastante rígidos, que vão se sucedendo até terminar no acúleo, no telson, que é esse agulhão para a introdução do veneno. Então isso logicamente está relacionado à função de cada uma dessas partes. Na região do mesossomo estão os órgãos, tanto reprodutores quanto digestivos, então são regiões que têm que ter variação de volume. Muitas espécies de escorpiões são vivíparas, então é no abdômen que os filhotes vão ser incubados, então tem que poder dilatar. Do mesmo jeito, para a alimentação, quando o animal se alimenta, está com o estômago cheio, tem que haver uma dilatação possível. Isso para essa região. Já o metassoma, ele é utilizado para ataque. Esse ataque pode ser para se defender de um eventual predador ou pode ser para capturar a presa. Mas ele fica com essa região de pé e ele vai introduzir o veneno, ele vai dar o bote para introduzir o veneno. Esse bote ele exige uma grande força muscular. E além de grande força muscular, é lógico que toda essa região tem que ser bastante rígida, para não correr o risco de se quebrar no ataque. E nesse caso a gente diz que ao longo da evolução foram selecionadas as formas com essa parte do metassoma cada vez mais rígida para permitir um ataque mais eficiente. Bem, o prossomo então ele vai apresentar uma carapaça dorsal e essa carapaça vai ter olhos medianos e pode ter também ocelos laterais. Vai haver, o típico do grupo, um par de quelíceras. As quelíceras são bem pequenas, ficam aqui na ponta. Um par de pedipalpos longos. Esse pedipalpos e a região do metassoma caracterizam o escorpião. Os pedipalpos, então, eles são utilizados para segurar a presa, enquanto o acúleo vai lá para introduzir o veneno. E as quelíceras ficam simplesmente macerando o alimento junto com as enzimas que vão sendo regurgitadas pela boca para ir fazendo a digestão extracorpórea. Os pedipalpos podem participar também desse processo de manipulação do alimento para a digestão extracorpórea. O mesossomo, então, ele é claramente segmentado, conforme eu falei, não há uma rigidez muito grande dos segmentos para permitir variações do volume, mas isso é o oposto do que ocorre no metassomo, que é cilíndrico com as placas fundidas e termina nesse agulhão caudal. Também são animais carnívoros predadores com digestão extracorpórea. Os apêndices do opistossomo são um opérculo genital, vejam-no aqui, um opérculo genital que tampa a abertura genital. Além disso, vai haver um par de pentes. Esses pentes são sensoriais e não é muito bem conhecida a função deles. Sabe-se que eles detectam vibrações. Então, por exemplo, o escorpião fica com esses pentes apoiados no chão e detecta vibrações no solo que podem indicar a presença de uma presa, de um eventual predador ou até de um parceiro para a cópula. Então, essa é uma função, essa é conhecida, mas além disso, parece que eles também têm alguma função quimiosensorial que ainda não é bem compreendida. E depois vai haver pulmões foliáceos, um par por segmento, que corresponderiam aos apêndices desses segmentos do mesossomo. A excreção ela vai se dar por glândulas coxais e por túbulos de Malpighi, semelhante à das aranhas.
são animais dioicos com transferência indireta de espermatozoides via espermatóforo, através de rituais bastante complexos e elaborados de corte. Vejam, em algumas espécies há um dimorfismo sexual no pedipalpo. Então o pedipalpo, aquela estrutura quelada na parte anterior do animal, os apêndices do segundo segmento, no caso da fêmea ele é perfeitamente fechado, então não há espaço nenhum aqui. No caso do macho, ele vai apresentar um espaço aqui interno, que, na realidade, esse espaço é utilizado para o macho segurar a fêmea pelos pedipalpos, prendê-la, aí eles ficam dançando um ao redor do outro, muitas vezes horas e horas, são rituais bastante elaborados de corte, até que o macho deposita o espermatóforo no chão e a fêmea o absorve. Isso nas espécies em que há macho e fêmea, porque em muitos casos não se conhece machos de escorpiões, só fêmeas. Há muitas espécies, inclusive uma brasileira bastante comum, onde nunca foram observados machos. E, portanto, toda a reprodução se dá por partenogênese. Ou seja, a fêmea vai ter os óvulos começam a se desenvolver e dão origem a novas fêmeas. Então, isso é bastante comum. Vai haver espécies vivíparas ou ovovivíparas, sendo que os ovos ou os filhotes vão amadurecer dentro do abdômen, dessa região do mesossomo, que, conforme eu falei, tem que suportar variações de volume. Pode haver cuidado à prole, é bastante frequente, e eu acredito que vocês já tenham visto fotos e documentários de um escorpião com um monte de filhotinhos em cima do dorso e tal, e eles saem, passeiam e voltam para cima das costas da mãe. Então isso é bastante comum. Com relação aos ácaros, cerca de 30 mil espécies conhecidas de ácaros. Aí vocês falam, é bastante. Não é nada. Acha-se que há entre 500 mil e 1 milhão de espécies de ácaros. Eles só não são conhecidos. São animais adaptados à miniaturização. Então, enquanto há formas relativamente grandes, como um carrapato, tem outros como os miquins, que são extremamente pequenos, vivem em florestas e muitas vezes a gente, passeando numa trilha, volta cheio de miquim. E há formas ainda menores, como aqueles que causam bronquite e problemas respiratórios. São animais, então, adaptados para o ectoparasitismo. Podem causar dermatites, como a sarna, podem causar bronquites, e eles podem ser também vetores de outros parasitas, que vão junto com a saliva deles para o hospedeiro. Nesse caso, a tagmose ela é ligeiramente diferente. Vejam, a gente poderia pensar num prossomo e opistossomo. Acontece que as duas regiões elas estão fundidas. A única maneira da gente determinar o que seria uma ou outra é através desse escudo dorsal que marcaria o final do prossomo. Mas esses nomes acabam não sendo usados em virtude da fusão. Ventralmente, a única maneira de saber onde termina um e começa o outro é pela inserção dos apêndices, é pela inserção das pernas. Na região anterior, nós temos aqui uma cabeça que, na verdade, ela é chamada de capítulo, ela é introduzida dentro do hospedeiro, e essa cabeça ela vai ser formada pelas quelíceras, pela bainha das quelíceras, que é uma projeção do exoesqueleto revestindo as quelíceras para proteger, e pelas coxas dos pedipalpos, somente a região da coxa. Depois o pedipalpo sairia daqui. Então reparem, quando o animal ele vai se alimentar, ele introduz esse capítulo dentro do hospedeiro. Esse capítulo, a parte de baixo dele, a parte ventral, tem uma região chamada hipostômio, que tem uma série de ganchos dirigidos para trás. Então, quando ele está introduzindo isso no hospedeiro, os ganchos não se opõem ao movimento. Mas para retirá-lo, os ganchos se opõem. Ele fica firmemente preso ao hospedeiro. Quando ele está com isso introduzido, as quelíceras saem, então elas são projetadas, elas estavam guardadas dentro da bainha das quelíceras, então aí elas são projetadas e aí elas começam a macerar tecidos, a promover sangramento, do qual o animal vai se alimentar. Muitas vezes a gente tenta arrancar carrapatos e aí depois isso pode dar uma inflamação muito séria. Por quê? É exatamente porque quando se arranca o carrapato, arranca-se daqui para baixo.
mas a região do capítulo, que tem aqueles dentes que se opõem ao movimento, dificilmente vocês conseguem arrancar. Então isso permanece dentro da ferida e pode dar realmente inflamações bastante sérias. Bem, vamos falar de crustáceos, um outro subfilo, terminamos os queliceriformes e vamos falar desse que é um outro mundo, animais muito, muito diversificados. Mais abundantes em ambientes aquáticos, marinhos e de água doce, mas com algumas formas que também se adaptaram a uma existência terrestre. Conhece-se cerca de 65 mil espécies, mas estima-se que haja entre 350 e 600 mil, considerando todos os ambientes marinhos, profundidade, etc., que ainda não foram explorados. Há uma grande diversidade de formas e pode haver animais variando desde 0,1 milímetro, como alguns crustáceos muito pequenos, alguns copépodes ou outros, até formas que têm mais de 4 metros de envergadura da ponta de uma perna à outra. Isso seria o caso do king crab, que é típico da região do Chile, da região do Japão, e que atualmente vocês veem aqui comercializado em supermercados algumas pernas deles. Eles podem chegar a mais de 4 metros de envergadura. São divididos em 5 classes, cada uma delas depois subdividida. Essas 5 classes são Remipédia, que são os mais primitivos e conhecidos há pouco tempo, Cefalocárida, outro grupo basal, depois Branquiópoda, Maxilópoda e Malacóstraca. Todos eles, então, com bastantes divisões internas. Tagmose desses animais ou é cabeça e tronco, então uma cabeça e depois um tronco uniforme até o telson, ou a cabeça encontra-se fundida com o tórax, formando um cefalotórax, e vai haver um abdômen posterior. Quando isso ocorre, geralmente há uma carapaça, sendo que essa carapaça ela é diferente da que nós vimos para aracnídeos, por exemplo. No caso dos outros artrópodes não crustáceos, a carapaça ela forma-se pela fusão das placas. Então, no caso da carapaça dorsal, é a fusão dos tergitos, como vocês viram no caso da aranha, do prossomo da aranha, ou do escorpião. Só que aqui é diferente. Aqui há os segmentos normais, mas forma-se uma projeção do esqueleto, uma evaginação, que sai por cima e dá a volta no corpo. Então, isso é uma projeção além das camadas normais do esqueleto, que, claro, vão estar bastante reduzidas em função dessa meio que cortina, ou essa aba de esqueleto que fica por fora formando a carapaça. Essa carapaça pode ser aberta embaixo, como no caso do camarão, ou ela pode ser completamente fundida, como no caso do caranguejo. Na cabeça vai haver um par de antênulas, um par de antenas, então tipicamente 2 pares de antenas em crustáceos, vocês ouvem isso desde o ensino médio. As primeiras geralmente são menores. Então ou você chama um par de antenas 1 e um par de antenas 2, ou o que é mais comum, a primeira tem o prefixo no diminutivo, um par de antênulas e um par de antenas, como está aqui. Depois disso vai haver um par de mandíbulas e, novamente, 2 pares de maxilas, ou maxilas 1 e maxilas 2, ou maxílulas, a primeira sempre com o diminutivo, e maxilas. Depois da cabeça vai haver o tórax, cujo nome, eu acredito que em grego, é périon. Por causa disso, os apêndices torácicos são chamados de pereópodes. Alguns desses pereópodes têm função alimentar, eles vão ser utilizados para auxiliar na alimentação, levar pequenos pedacinhos de alimento à boca. Esses que têm função alimentar são chamados de maxilípedes ou gnatópodes. E os que têm função locomotora são pereópodes, mas na verdade lembre que pereópodes são todos. Esses apenas têm um nome diferente porque eles têm função não locomotora, mas auxiliar na alimentação. Depois do tórax vem o abdômen, cujo nome é pleion, também eu acredito que é em grego, e os apêndices abdominais, em função do nome pleion, são chamados de pleópodes. Frequentemente, o último par de pleópodes encontra-se modificado, formando os urópodes,
e um leque caudal. Então, os urópodes seriam laterais e depois o telson forma um leque caudal e essa estrutura inteira ela vai ser utilizada para movimentos de fuga. Mas é o que tem, por exemplo, num camarão, numa lagosta, que certamente vocês já viram. Então, só aqui mostrando um caranguejo, ou desculpa, um camarão estilizado, vocês veem o primeiro par de antenas ou antênulas, o segundo par de antenas ou simplesmente antenas. Depois as outras estruturas, mandíbulas, maxilas 1 e maxilas 2, elas estão lá ao redor da boca, elas são peças bucais, então não estariam visíveis aqui lateralmente. Depois nós temos aqui, vejam, esse tem cefalotórax com uma carapaça, cuja origem é aquela que eu falei. Isso é um camarão, então a carapaça é aberta por trás e por baixo. E aí vai haver os pereópodes. Os 3 primeiros, só que os outros nem aparecem aqui, estão lá internos. Eles vão ser utilizados para manipulação do alimento. Então eles vão ser maxilípedes ou gnatópodes. Os demais, com função locomotora, são pereópodes. Terminou o cefalotórax, vem o abdômen ou pleion, os apêndices abdominais, que são os pleópodes, e os últimos modificados formando os urópodes e o telson, conjunto é o leque caudal utilizado para fuga. Então, isso ocorre geralmente nos animais que têm o abdômen flexionado para baixo, como é o caso desse. Quando o animal se sente ameaçado, o que ele faz é que ele abre esse leque caudal e contrai violentamente o abdômen. Ao contrair o abdômen, ainda mais com aquela estrutura que aumenta a resistência da água, isso gera um fluxo de água nesse sentido e o animal vai no outro. Com isso, então, ele foge de um predador. Isso é utilizado apenas para movimento de fuga. Uma coisa bastante importante aqui no grupo de crustáceos também é que os apêndices são birremes. Os apêndices têm 2 ramos. Um ramo externo é o exopodito. Outro ramo interno é o endopodito. E cada um deles depois vai ter várias subdivisões e pode ter um monte de especializações. Então aqui é um grupo onde vocês vão encontrar, nos livros de zoologia, muitos e muitos nomes. Exatamente epipodito, coxopodito, para diferentes especializações de cada uma das partes dos apêndices. Para nós isso não é necessário aqui, mas saibam que existe. Há uma grande variedade de hábitos alimentares, há predadores, parasitas, detritívoros e uma infinidade de hábitos. E as trocas gasosas ocorrem por brânquias. Essas brânquias geralmente são especializações dos apêndices. Pode ser do exopodito, pode ser do endopodito, pode ser os dois, então há uma variedade muito grande. Pode ser só no tórax ou no cefalotórax, pode ser só no abdômen, então realmente tem uma variedade grande de acordo com o grupo. Mas geralmente elas estão associadas aos apêndices. E em alguns casos, como camarão, caranguejo, sempre que houver uma carapaça, essas brânquias estão encerradas normalmente em câmaras branquiais. A excreção dá-se por nefrídeos fechados que se localizam ou na base das antenas ou das maxilas. Uma grande variedade de órgãos dos sentidos também. Os olhos, eles são muito característicos, porque dependendo de serem animais que vivem em regiões de profundidade ou regiões mais superficiais, ou então de serem animais de hábitos diurnos ou noturnos, vai haver uma variação no tipo de olho. Quando há muita luz, os olhos compostos, que vocês já viram como é que é, a gente já estudou isso, são divididos em omatídeos, cada omatídeo forma uma imagem. Então, aquele aspecto multifacetado do olho de um camarão, cada faceta daquelas é um omatídeo independente capaz de formar uma imagem. Só que no caso daqueles que vivem em ambientes com luz, bem iluminados, ou ambientes superficiais ou de hábitos diurnos, os omatídeos eles vão ter barreiras de pigmento ao longo de toda a sua extensão que impedem que um feixe de luz que entrou por um omatídeo passe para os demais. Então, cada feixe de luz vai estimular apenas um omatídeo. E a imagem vai ser produzida no final, somando todos os omatídeos, e é uma imagem com uma acuidade visual bastante boa. Por outro lado,
Quando há pouca luz disponível, o animal não pode se dar ao luxo de que um feixe de luz estimule apenas um omatídeo. Então não há barreiras de pigmento entre eles e os feixes passam livremente de um omatídeo para outro, gerando uma imagem no final que é dada pela superposição de todos os omatídeos. Essa imagem tem uma acuidade visual muitíssimo menor, mas ela é a única forma de animais que vivem em ambientes de águas profundas, então onde mal chega a luz, ou então animais de hábitos noturnos conseguirem ter o sentido da visão. Além disso, vai haver estatocisto, que são estruturas para dar o equilíbrio, saber a posição no espaço, e vai haver cerdas sensoriais, do mesmo jeito que eu falei para vocês em quelicerados, com funções mecano- ou quimiorreceptoras, e, em algumas formas, o olho naupliar persiste nos adultos. A larva náuplio, nós vamos ver na sequência, ela está presente em todos os crustáceos. É o primeiro estágio larval. E essa larva náuplio, ela apresenta um olho mediano. Esse olho mediano, ele persiste nos adultos de alguns grupos. Então, essas brânquias, elas vão ser oxigenadas por essa água, esse fluxo que entra por baixo e por trás, e esse fluxo é devido ao batimento de uma estrutura aqui que parece uma lâmina alongada que fica batendo constantemente, gerando fluxo de água que entra por baixo e por trás e sai pela região da frente. A estrutura que bate é o escafognatito. E esse escafognatito é uma parte modificada da maxila 1. Então vocês veem que além da maxila ter a função de manipulação do alimento, uma parte dela vai ser responsável pela promoção desse fluxo de água. Geralmente são animais dioicos, a macho e fêmea, pode haver cópula, muitas espécies têm fecundação interna, outras têm fecundação externa. Então aqui ambos os casos podem acontecer. Muitos têm gonópodes, que são apêndices modificados para a transferência de espermatozoides. E pode ser transferência direta de espermatozoides ou indireta. E quando nós falamos em transferência indireta, é através de um espermatóforo. Então, geralmente, o desenvolvimento é indireto, salvo raríssimas exceções, que são adaptações secundárias. O primeiro estágio larval é a larva náuplio, que vai apresentar 3 pares de apêndices. E essa larva náuplio, olha, o olho naupliar que eu falei agora há pouco, que é persistente nos adultos de alguns grupos. Essa larva náuplio, a cada ecdise, a cada troca de esqueleto, ela vai adicionando mais apêndices e vai se modificando. E aí vocês vão ter outros nomes de larvas que ocorrem para cada grupo. E isso é muito variável para cada um dos grupos. Então pode haver larva cipris, larva zoé, megalopa e mais uma série de outras formas, dependendo exatamente do taxon de que estamos falando. E apenas para concluir, dar exemplos dos grupos que nós temos de crustáceos hoje. Primeiro, os considerados mais basais são os Remipédia. Eles têm uma cabeça e um tronco uniforme, com apêndices birremes ao longo de toda a extensão. Esses animais eles foram descobertos ou conhecidos recentemente não, mas é coisa do final do século passado, segunda metade do século passado. Porque eles ocorrem exclusivamente em cavernas de água salgada ou salobra da região do Caribe. Então, ali na península de Yucatán ou em algumas ilhas do Mar do Caribe, algumas cavernas vão apresentar esses animais. São pouco conhecidos e nunca foram encontrados fora desses ambientes. Outro grupo, Cefalocárida, ele vai apresentar, então, esse tórax com segmentos bastante alongados e depois um abdômen sem segmentos. Terceiro grupo, classe Branquiópoda. O nome já diz, as brânquias estão associadas aos pés, portanto aos apêndices. E aqui nós temos diversos grupos, só estão representados 3 aqui. Esse é o Triops, notóstraca, esse é a Artemia, esse é a Daphnia, a pulga d'água. A Artemia, eu acredito que alguns de vocês pelo menos conheçam, porque ela é bastante comercializada em loja de aquário. A Artemia é utilizada para dar de alimento a peixes e a outros animais de aquários, como por exemplo no caso de aquário de água salgada, aquário marinho,
para alimentar anêmonas, para alimentar cavalos marinhos, para alimentar outros tipos de peixe, além de cavalos marinhos e etc. Essa Daphnia, a pulga d'água, ela apresenta uma carapaça bivalve, mas a cabeça dela, esse bico, fica para fora da carapaça. Então, a carapaça envolve os apêndices, aqui forma essa carapaça que se assemelha bastante à de um molusco bivalve. São animais de água doce, mas também há outras formas que podem ser de água salgada. Quarta classe, classe Maxilópoda, e eu falarei de vários representantes dela. Primeiro são ostrácodes. Os ostrácodes também têm uma carapaça bivalve, a exemplo da Daphnia. Só que aqui a carapaça envolve o corpo inteiro, não fica nada para fora, só os apêndices, e são pouquíssimos apêndices e muito modificados. Outro grupo, dentro de Maxilópoda, Copépoda. Os copépodes, eles são muito pequenos, muito pequenos, a maioria das formas com menos de 1 milímetro de tamanho. As fêmeas apresentam esses sacos ovígeros, e há formas parasitas aqui com o corpo completamente modificado, que são parasitas de peixes, tubarões e etc. Outro grupo, o grupo dos Branquiura, e finalmente Cirripédia, para concluir Maxilópoda, sendo que Cirripédia, esses animais, durante um bom tempo não se pensava que fossem crustáceos, e para nós ainda é um pouco difícil associar uma craca com um crustáceo. Mas é um crustáceo. A larva fixa-se pela região da cabeça, pela base da antena, ela tem uma glândula adesiva. Essa glândula adesiva, então, vai fixar a larva ao substrato e a partir daí começam a ser produzidas as placas, primeiro as basais, depois as superiores. Essas placas do esqueleto, as superiores, abrem-se e o animal pode projetar para fora esses cirros, que são os apêndices torácicos, com cerdas muito longas, que vão ficar batendo constantemente, filtrando a água do mar, retirando partículas de alimento e depois as levam à boca. E para concluir, classe Malacóstraca. Classe Malacóstraca apresenta diversos grupos também, um deles Isópoda, tatuzinho de jardim, ou a Lígia, que é aquela barata da praia. Tem os pés todos iguais, daí o nome Isópoda. E normalmente esses animais eles são achatados dorso-ventralmente. Outro grupo, Anfípoda, que apresenta o corpo normalmente comprimido lateralmente, então é uma diferença para a Isópoda, e além disso ele apresenta pernas viradas tanto para trás quanto para frente. Daí o nome Anfipoda, 2 tipos de pés. Isópodes, anfípodes e mais outros grupos, como Tanaidacys, por exemplo, e outros, pertencem a um grupo chamado Peracárida. Esses Peracárida caracterizam-se porque os apêndices eles formam umas projeções esqueléticas para dentro no sentido interno. Essas projeções elas formam meio que uma bolsa, porque as de um apêndice vão se prendendo com as do outro, e formam meio que uma bolsa ventral que esses animais usam para incubar filhotes e ovos. Então, quando se estuda material vivo, é muito comum ver fêmeas desses animais cheias de ovos ou filhotes aqui na região ventral, e os apêndices ficam batendo constantemente para gerar um fluxo de água para a oxigenação dos filhotes. Outro grupo, Euphalsiacea, o famoso crio, alimento de baleia, e dizem aí que é a solução para todos os males de falta de alimento da humanidade. São animais muito abundantes, muito numerosos, caracterizados por terem essas brânquias externas, ao invés de elas estarem encerradas dentro de uma câmara branquial. E o grupo dos decápodes, então caranguejos, camarões, que apresentam 5 pares de apêndices locomotores, 5 pares de pernas, daí decápoda, 10 pernas. Esses animais então têm o cefalotórax, os 3 primeiros apêndices torácicos, eles são utilizados para alimentação, são maxilípedes, e os pés locomotores são os outros 5 pares, dando um total de 10 pernas. E o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Na sequência falaremos de miriápodes e insetos para podermos concluir a aula de artrópodes. Muito obrigado.